Flamengo é o melhor time das Américas em muitos quesitos, tendo o elenco mais estrelado, mais dinheiro em caixa, uma torcida imensa e uma marca muito forte. Há nem tanto tempo atrás, a realidade era diferente, o potencial do clube não era explorado. Isso era fruto de gestões bem ineficientes e pouco profissionais, mas a situação administrativa do Flamengo mudou da água para o vinho em 2013. Com a chegada de Eduardo Bandeira de Melo, ele colocou ordem na casa e iniciou uma nova era no clube. Mesmo sofrendo no início, o Flamengo se consolidou como o time mais temido do Brasil e empilha taças nos últimos 10 anos. Mais recentemente se tornando até o primeiro clube brasileiro a ser tetracampeão da Libertadores. Isso só foi possível graças a uma reconstrução por completo no Fla, então nesse vídeo eu vou te contar essa história de superação do Flamengo. Eduardo Bandeira de Melo era um flamenguista fanático desde criança e ia pra todo canto assistir os jogos do clube. Na sua jornada política até se tornar presidente, o Bandeira percorreu uma longa caminhada. Porque durante um belo tempo ele foi um mero conselheiro entre milhares de outros conselheiros. Sua candidatura foi bem inesperada. Na realidade, de início, Bandeira de Melo não concorreria nem ao cargo de vice-presidente, muito menos de presidente. A questão era que BAP e Valim Vasconcelos estavam lançando uma chapa, a famosa Chapa Azul. Mas existia um asterisco nessa candidatura, porque para ser candidato era obrigatório o pagamento de 5 anos da mensalidade do clube, e Valim não cumpria esse requisito. Por isso ele foi barrado da disputa pela presidência. Antes disso acontecer, o Valim e o BAP tomaram uma precaução, se reunindo com Bandeira de Melo. E acordando que se o plano A com Valim na presidência desse errado, o Bandeira seria o candidato. E realmente o plano B precisou ser acionado. Todos da Chapa Azul estavam revoltados com a incapacidade de gestões anteriores em explorarem o máximo potencial do Flamengo. O clube estava atolado em dívidas e a situação ficou constrangedora em 2011. Com o Fla tendo uma clara dificuldade em honrar os compromissos salariais com jogadores, incluindo o Ronaldinho Gaúcho. Se a situação econômica não estava tão boa, o futebol apresentado também sofria muito. O Flamengo teve desempenhos vergonhosos naquele momento. No Brasileirão de 2010 a situação foi tensa. Ficando na 14ª colocação, 2 pontos acima do Vitória, o primeiro time a ser rebaixado. Em 2012, mais um desempenho insatisfatório no Campeonato Brasileiro, terminando na 11ª posição. O rubro-negro era no máximo um coadjuvante no cenário nacional e, para piorar a situação, o clube gostava de acumular fracassos internacionalmente. O maior vexame aconteceu no próprio ano de 2012, da forma mais melancólica possível. Na Libertadores, o Flamengo caiu num grupo que contava com o Olímpia, o Emelec e o Lanús. Convenhamos que não era um grupo dos mais fáceis, mas o Flamengo, que contava com o Ronaldinho Gaúcho, o Wagner Love e o Léo Moura, era claramente favorito. Mas o time se complicou demais e chegou na última rodada na lanterninha do grupo, com apenas 5 pontos. Enquanto isso, o Lanús já chegou classificado com 10 pontos, já o Emelec com 6 e o Olímpia com 7 disputavam a última vaga com o Flamengo. O clube brasileiro venceu por 3-0 os argentinos, fazendo sua parte, mas ainda dependia dos outros. Os equatorianos e paraguaios precisavam empatar para o Mengão avançar. O problema era que até os 47 do segundo tempo, o Emelec estava triunfando por 2-1. Mas o milagre aconteceu, o Olímpia empatou, só que o mundo estava contra o Flamengo nesse dia e o Emelec marcou novamente. Gerando essa situação inesquecível com o Léo Moura aí. É gol do Olímpia, Sebadios! Demais, João. Demais! Luciano Calheiros! Léo Moura tá te ouvindo aqui, ó. Que emoção, hein, Léo? O que aconteceu? Acabou sendo pego de surpresa? Pô, surpresa boa. Tomara que termine logo pra gente garantir essa classificação. Atenção, corrigindo o tempo, em 47 minutos. A notícia é boa. 47. Olha o Emelec, é gol do Emelec, inacreditável. É gol do Emelec. Inacreditável, é gol do Emelec. Dá pra acreditar, Léo Moura, numa situação como essa? Não, já tava no final. No futebol tudo pode acontecer. Felizmente a classificação não veio, mas nesse último jogo aqui fizemos o papel de casa, que era vencer. Agora vamos procurar colocar todas as forças no Carioca e no Brasileiro. A reputação dos flamenguistas estava completamente abalada. Os torcedores eram alvos fáceis de zoeira. E a credibilidade do clube carioca chegou no fundo do poço.
Enquanto isso acontecia, a eleição presidencial do clube parecia ser a única possibilidade para o clube voltar ao topo e sair do fundo do poço. O problema é que a política flamenguista, dentre todas as políticas do futebol brasileiro, é a mais complexa e ingrata. Existia até uma frase que resumia bem essa dificuldade em gerir o Flamengo, que era: nenhum clube de futebol do país tem tantos ex-presidentes como o Flamengo. Essas pessoas que em algum momento das suas vidas tiveram algum poder no Flamengo politicamente ainda mantinham certa influência. Isso retardava a profissionalização do Flamengo. Normalmente, quem ganhava as eleições era quem conseguia manter uma certa aproximação com as diferentes alas políticas do clube. E quando elas precisavam colocar a mão na massa, havia um certo choque identitário e administrativo com outros indivíduos, o que não era nada saudável para a gestão do Flamengo. A complexidade da política no futebol era elevada a um patamar jamais visto no clube de regatas do Flamengo. E diante desse cenário, era difícil chegar a uma conclusão sobre o perfil do eleitorado, os conselheiros. Essa identificação só ficou mais acessível e clara após o surgimento do grupo Sofla. Basicamente um grupo de sócios organizados pelo Rafael Strauch. Com o passar do tempo, esse grupo começou a fazer um trabalho mais minucioso e sério, indo até em reuniões do Conselho Fiscal e fazendo perguntas cabulosas. Os jovens fizeram uma planilha detalhada com o perfil dos sócios, com isso os dados dessas pessoas ficaram muito mais visíveis. Ficou evidente após a análise dessas informações que os ex-presidentes e as torcidas organizadas tinham poder. Poucos sócios eram fiéis a líderes. Coincidentemente, Valen e Strauch iam na mesma academia e se conheceram por lá. Com o passar do tempo, a relação entre os dois se afunilou e eles montaram uma aliança entre a Chapa Azul e o Grupo Sofla. Esse foi um baita acordo para a turma do BAP, porque a partir daí eles conseguiram alcançar outras pessoas e descobrir o perfil delas. Com isso foi mais fácil estreitar relações com membros do eleitorado e assim conquistar votos essenciais. No fim, a Chapa Azul venceu a Patrícia Amorim, ex-presidente do Flamengo, que tentava a reeleição. O discurso de Bandeira de Melo após sua vitória foi bem esclarecedor sobre a situação do clube, como você pode perceber nessa fala dele. Hoje o Flamengo tem, eu diria, a justa fama de clube mal pagador, que desrespeita contratos sistematicamente, compromissos assumidos, não tem transparência, não tem qualidade na governança e chega a ser irresponsável em relação ao seu papel de contribuinte. Nós estamos hoje vivendo uma situação aflitiva com relação a execuções, penhoras, motivadas pelo descumprimento de obrigações e não pagamentos de parcelamentos obtidos. E essa é uma situação que a gente não pode admitir para uma instituição que congrega quase 40 milhões de torcedores, cuja imensa maioria é composta por pessoas humildes, cujo principal ponto de contato com a realidade é exatamente através do seu clube de futebol. Bandeira podia ressignificar a política flamenguista, apostando numa gestão mais responsável e menos impulsiva. Isso era necessário para pelo menos fechar num balanço azul. O problema é que muitas vezes nós torcedores vamos na contramão da racionalidade. Nós somos muito emocionais e isso é essencial para dar vida ao futebol, mas ao mesmo tempo precisamos ser racionais em algumas situações. E às vezes não percebemos isso. No início de 2013, o Flamengo devia ao CSKA Moscou 6 milhões de euros pela contratação do Wagner Love. O salário do jogador também era alto e as luvas e direitos de imagem do jogador estavam atrasados. Era difícil continuar com o atacante, os rubro-negros precisariam fazer uma loucura financeira para mantê-lo no clube. Percebendo isso, o CSKA propôs a volta do jogador e o perdão total das dívidas. O negócio era bom e racional para o Flamengo, por isso o Bandeira aceitou. Mas a torcida não gostou tanto dessa decisão. Esse foi o primeiro grande ato do Bandeira no Flamengo e essa escolha dele não foi completamente aceita. Principalmente porque os cariocas tinham acabado de selar um novo contrato de patrocínio com a Adidas de 10 anos. O clube receberia 38 milhões de reais de luvas em 2013 e se a diretoria quisesse, ela conseguiria manter o Love, assim apaziguando os ânimos e agradando a torcida. Mas se ela fizesse isso, se manteria o vício flamenguista em deteriorar as finanças em prol da manutenção e vinda de jogadores estrelados. Bandeira de Melo não podia cometer os mesmos erros de gestões anteriores e manter as finanças do clube em queda livre. Era hora de mudar de uma vez por todas. E para realizar qualquer mudança é preciso fazer sacrifícios. O Bandeira de Melo sabia muito bem disso. O clube estava uma bagunça, não tendo controle sobre suas próprias dívidas pela falta de procedimentos internos básicos.
Então Rodrigo Tostes, vice-presidente de finanças do Flamengo, foi atrás de uma das 4 maiores auditorias do mundo para ver o quanto o clube estava no fundo do poço. Nenhuma queria se envolver com futebol, mas o Tostes conseguiu convencer a empresa EY a averiguar o quão grande era a dívida flamenguista. No fim, a empresa constatou que o Flamengo tinha 750 milhões de reais de dívidas, quase o dobro do valor do último balanço que foi feito na era Amorim. Outra ação da gestão foi apostar na contratação de profissionais que trabalhariam conforme os interesses dos políticos flamenguistas. Na época, o Flamengo até assinou com um CEO, esse homem era Marcelo Correia. Algumas pessoas que ingressaram no Flamengo nem eram flamenguistas em si, mas eram muito responsáveis. E melhoraram muito as áreas jurídica, financeira e de marketing. Era o início de uma reestruturação e reorganização financeira que gerou muitos frutos posteriormente. O Flamengo conquistava uma sobrevida administrativa, mas o campo e bola ainda não ajudava. O time lutava para não cair no Brasileirão e era treinado interinamente por Jaime de Almeida após o pedido de demissão de Mano Menezes, que supostamente saiu porque a interferência de BAP no futebol era demais, querendo até decidir quem entrevistava o Mano. Enfim, aquele Flamengo podia não ser um primor técnico, mas era um time esforçado que aos trancos e barrancos chegou na final da Copa do Brasil. E a competição estava mais valiosa do que nunca, porque pela primeira vez em sua história ela contava com clubes que jogavam a Libertadores. Enfim, a ida da final terminou no empate em 1-1, e na volta, no Maracanã lotado, o Flamengo venceu por 2-0, com gols de Elias e Hernani, o brocador. Já no Brasileiro, os rubro-negros terminaram em 16º e escaparam do rebaixamento de uma forma bem polêmica. O Flamengo levou uma punição de 4 pontos pela escalação irregular do lateral esquerdo André Santos. Mas por sorte, a Portuguesa levou a mesma punição por uma escalação irregular de Everton, culminando no rebaixamento dos paulistas. No fim, o saldo da temporada foi positivo com o título da Copa do Brasil e isso deu respaldo ao trabalho da diretoria, que pôde realizar o seu plano de reestruturação financeira com mais calma após a serenidade dos flamenguistas com o título da Copa do Brasil. A consequência desse processo de reorganização financeira no clube foi uma hegemonia financeira do Flamengo. Convenhamos também que o Fla tem tudo para se sobressair nessa questão financeira, né? Graças ao tamanho da sua torcida, gerando mais ibope e conquistando mais força nas negociações pelos direitos televisivos. Não deu outra, as receitas do Flamengo cresceram demais. A melhora financeira cria um ciclo virtuoso. Quem arrecada mais, gasta mais, tem mais chance de ir bem esportivamente e ganhar mais dinheiro. Mas a recuperação financeira do Flamengo não tinha terminado no primeiro mandato do Bandeira de Melo. Então investimentos no futebol nem eram tão grandiosos e numerosos. A contratação mais midiática desse período foi o Paulo Guerreiro em 2015, que a longo prazo nem valeu a pena, né? Esportivamente a realidade era desmotivadora. O Flamengo não conseguia ir além do meio de tabela do Campeonato Brasileiro e foi eliminado mais uma vez na fase de grupos da Libertadores em 2014. Se o clube não tivesse ganhado a Copa do Brasil em 2013, provavelmente o seu destino seria bem diferente. Porque com esse desempenho medíocre, provavelmente o Bandeira de Melo não conseguiria ganhar as eleições pela segunda vez, assim como ele fez em 2015. A realidade era que a reputação do Bandeira de Melo já não era a mesma e um episódio mostrou essa queda de popularidade dele. Flamengo e Fluminense estavam numa queda de braço com a Ferj. A federação decidiu que o Campeonato Carioca teria ingressos promocionais e os dois clubes não gostaram disso. Inclusive até ameaçaram sair da competição e criar uma nova independente. Então a federação convocou os dirigentes em busca de uma solução. Os homens fortes do Flamengo, chamado Conselhinho, não queriam que o Bandeira de Melo fosse à reunião, porque passaria a impressão que o Flamengo estava disposto a negociar, o que não era o caso. Mas o presidente flamenguista não deu ouvido aos seus aliados e BAP e companhia ficaram pé da vida. O encontro acabou em confusão e isso foi exposto para a mídia. Nesse mesmo período, o Conselhinho criou um grupo no WhatsApp chamado Blue Talk, em referência a Chapa Azul. 2 dias depois do encontro de Bandeira de Melo com a Ferj, o Conselhinho falava da Federação Carioca e BAP escreveu algo como: "Eu vou sair, montar uma chapa e ganhar desses dois escrotos e tirá-los do Flamengo." Ele fazia uma clara referência ao Bandeira e o seu vice Flávio Williman. Valim e BAP conversavam no privado paralelamente à conversa do grupo. Mas o BAP se confundiu e mandou essa mensagem no Blue Talk, e ela só deveria ser enviada para o Valim. Para piorar, na época o aplicativo não tinha o recurso de apagar mensagens. Com isso, o BAP saiu do cargo de vice de marketing e prometeu criar uma chapa adversária. Dito e feito, em 2015 foi criada a Chapa Verde, com Valim concorrendo à presidência com o apoio do BAP.
Mas eles foram humilhados, sofrendo uma derrota pelo dobro de votos do Bandeira. Agora deixemos de falar especificamente sobre política. O Flamengo ainda vivenciava uma recuperação financeira e tinha muito bem esboçado e detalhado esse plano econômico. Em 2013 e 2014 era a hora de colocar a casa em ordem com a reestruturação financeira. Entre 2015 e 2017 o clube continuaria lidando com problemas financeiros, mas começaria a investir mais no futebol. E entre 2018 e 2020 a marca do Flamengo devia ser internacional e competitiva. Se pararmos para analisar, esse planejamento foi cumprido à risca. Em 2016 o Flamengo começou a tirar o escorpião do bolso, nomes importantes como Diego Ribas, Juan e Cuéllar foram contratados. O time criou uma base sólida e terminou o Brasileirão na 3ª posição. Apesar de ser um final melancólico de campeonato, com o Palmeiras sendo campeão no início da rivalidade entre os dois, o saldo era positivo. O clube se classificou para a Libertadores e o Zé Ricardo fazia um trabalho satisfatório, até certo ponto, né? Já em 2017 o Flamengo contratou o Diego Alves, o Everton Ribeiro e foi campeão carioca, mas só isso também. Na Libertadores, mais uma queda precoce na fase de grupos. Na Copa do Brasil, só ficou no cheirinho com o vice pro Cruzeiro. E no Brasileirão, o rubro-negro teve uma campanha ok, ficando na 6ª colocação. Em 2018, o Flamengo só ficou no cheirinho novamente, sendo vice-campeão brasileiro pro Palmeiras. Essa era a famosa época que o Flamengo sempre chegava perto de algum título, mas pipocava nos momentos mais importantes. De qualquer forma, o saldo era positivo, o Flamengo deixou de ser um coadjuvante no cenário nacional e mostrava uma bela margem de evolução. A presença na Libertadores também se tornou uma constante e isso foi essencial para a melhora financeira do Flamengo. Outro fator essencial era a base, o rubro-negro passou por uma bela melhoria nas categorias de base. Antigamente, o Flamengo não tinha nem alojamento e isso era péssimo, porque as joias do clube podiam sair para outros times com esse fator. Os jovens, quando completam 16 anos, podem assinar o seu primeiro contrato profissional e muitos deles pedem uma bagatela de dinheiro. Mas como o Flamengo não tinha grana, ele perdia várias promessas. O clube não investia na base. Prova disso é que em 2013, nesse setor, o Flamengo só investiu 3,6 milhões. Já o São Paulo gastou 27 milhões de reais nesse mesmo período. O pior é que a base não tinha um orçamento independente e entrava no bololô do orçamento do time principal. Por isso a aprovação de custos era feita por pessoas que tinham outras prioridades. Mas com Bandeira a base começou a ter um orçamento próprio. O Flamengo possuía ótimos talentos, então para lapidá-los o clube passou a ter profissionais melhores. Outras ações foram passar a dar mais refeições diariamente e contratar um assistente social para ajudar na relação com a família do jogador. O Flamengo também ampliou seu número de olheiros para 12 e assim foi melhorada a captação de jovens pelo país. Tudo isso deu muito certo e várias joias surgiram, especialmente Lucas Paquetá e Vinícius Júnior. O Vini saiu no meio de 2018 para o Real Madrid por 45 milhões de euros. Já o Paquetá saiu para o Milan por 35 milhões. Esses foram os mais fora da curva, mas o clube também contava com outros bons valores, como Reinier, Matheus França, João Gomes, Léo Duarte e tantos outros que surgiram nos últimos anos, saíram e renderam uma bela grana. E então chegou o mágico ano de 2019 e Rodolfo Landim venceu as eleições presidenciais. Bandeira de Melo nem disputou o posto, porque segundo o Estatuto do Flamengo, um presidente só pode gerir o clube por 2 triênios, 2 mandatos. A reestruturação financeira do Flamengo já estava mais do que pronta. Landim como presidente e Marcos Braz como vice de futebol estavam com a faca e o queijo na mão para chocarem o mercado, e assim eles fizeram. Chegaram ao clube em 2019. Gerson da Roma por 11 milhões de euros. Pablo Mari do Manchester City por quase 2 milhões de euros. Rafinha do Bayern de Munique de graça. Felipe Luiz do Atlético de Madrid de graça. João Lucas do Bangu por um valor desconhecido. Arrascaeta do Cruzeiro por 13 milhões de euros. Bruno Henrique do Santos por 5 milhões de euros. Rodrigo Caio do São Paulo por 5 milhões de euros. E Gabigol da Inter de Milão por empréstimo. Desses, só o João Lucas não era titular. O que o Flamengo fez no mercado da bola em 2019 vai demorar para se repetir. Mas inexplicavelmente esse conjunto estrelado de jogadores não deu liga nas mãos de Abel Braga e o Abelão pediu para sair. Os resultados até que não eram tão ruins. Apesar do Flamengo ser 6º no Brasileirão, ele tinha sido campeão carioca e estava vivo na Libertadores e na Copa do Brasil. Mas essa saída fez muito bem para o clube, porque no dia 10 de junho o Jorge Jesus foi anunciado como o novo técnico do Flamengo. E aí o resto é história. Tudo bem, o Flamengo foi eliminado na Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense na estreia do português. Mas no prosseguimento da temporada, o desempenho do Fla foi brutal. Era um time de Europa jogando no nosso futebol sul-americano. Ninguém queria perder um jogo do esquadrão do JJ. Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e Everton Ribeiro formavam um quadrado mágico.
O Flamengo foi campeão brasileiro com um recorde de pontos, 90. Para coroar um ano inesquecível, veio o milagre de Lima. Até os 89 minutos da final da Libertadores, o Flamengo estava sendo derrotado pelo River Plate. Mas o Gabigol fez 2 gols decisivos e inesquecíveis em questão de 3 minutos. A administração profissional e o trabalho de recuperação financeira era recompensado dentro das 4 linhas. Só faltou o Mundial mesmo, que acabou não vindo, mas o Flamengo até que fez bonito contra o Liverpool na final. Desde então, o Mengão acumula uma série de anos extremamente competitivos. Alguns anos são mais vitoriosos que outros, mas no geral o Flamengo sempre tá nas cabeças. Obviamente a rivalidade com o Palmeiras diminuiu a dinastia flamenguista, mas mesmo assim os flamenguistas se sobressaem, como ficou visível nesse ano. De 2019 pra cá, o Flamengo venceu 3 Libertadores, 3 Brasileiros, 2 Copas do Brasil e 5 Cariocas. Treinadores vitoriosos passaram pelo clube, principalmente o JJ, o Dorival Júnior e agora o Felipe Luiz. E nesse recorte de 6 anos, é possível que o Flamengo fez outra reestruturação, agora dentro de campo. Na questão de elenco mesmo, o time de 2019 praticamente não existe mais. Essa história vitoriosa do clube mostra o quão proveitosa uma boa administração pode ser. Se todas as agremiações seguissem os exemplos vitoriosos de gestão do Flamengo e do Palmeiras, com certeza teríamos um campeonato mais competitivo. O nosso futebol seria mais coeso e forneceria um entretenimento melhor. Porém, infelizmente, os cartolas preferem tentar cravar os seus nomes na história a qualquer custo, gastando um dinheiro que o clube não tem e empurrando problemas com a barriga. Por isso, Bandeira de Melo foi tão diferenciado e não é elogiado à toa. Nesse final de 2025, essa reestruturação financeira tem mais uma chance de se engrandecer, talvez conquistando o sonhado Mundial. É difícil sim, mas para um clube que passou por tantas dificuldades lá na década passada, nada é impossível. Bom, meu nome é Matheus e nesse vídeo eu utilizei como principal fonte de informações o livro O Futebol Como Ele É, do Rodrigo Capello. É um ótimo livro que fala basicamente sobre os meandros políticos do futebol. É um livro realmente muito enriquecedor. Eu recomendo a leitura dele. Eu também peço que você deixe o seu like nesse vídeo para possibilitar que eu continue trazendo conteúdos nesse estilo e que eu continue tocando esse projeto. Também siga o Historiador da Bola nessas redes sociais. E no mais, é isso. Então tchau e até logo!